O barulho do povo e a turma do fica quieto não impedem que Jesus escute o grito de Bartimeu. E é interessante que Jesus para, Jesus tem tempo. Diferente talvez da caravana dos governantes, ele para, que passava, Jesus para. E vamos lembrar que Jesus está a caminho de onde? Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? É o finalzinho do ministério, né? Vai acontecer muita coisa se a gente ler na Bíblia, né? nos evangelhos. Mas é a ida de Jerusalém para a crucificação. Jesus está indo para o final da sua missão. Então, talvez a gente hoje, né, na linguagem de hoje, talvez a gente ia falar, foca. Você está indo para a sua missão, foco. Vai lá, Jesus, é Jerusalém que você tem que chegar. Nada de parar no meio do caminho. Mas não, Jesus parou. Mesmo que ele estava indo para o clímax, né, da sua missão. Ia ter a entrada triunfal de Jerusalém, ia ter a ceia com os discípulos, ia ter o Getsemane, ia ter a crucificação. Era para lá que ele estava indo. E Jesus fala, tragam ele aqui. Quando ele chega perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça, Bartimeu? Que eu possa ver de novo. Então mostra que ele já tinha enxergado uma vez, né? Há ousadia no pedido de Bartimeu. Talvez ele tinha ouvido de outras curas de Jesus, né? As notícias corriam, mas talvez ele sabia que o Messias, descrito lá no Antigo Testamento, o texto de Isaías, fala lá que Jesus, o Messias, restauraria a vista aos cegos. Então, indica, né? A gente pode supor que ele tinha isso, ele sabia que não, ele podia clamar, e ele podia pedir isso. Jesus fala, vê, a tua fé te salvou, te curou, simples assim. E ao mesmo tempo, o mistério de um milagre. A palavra de Jesus ecoa no caos de Bartimeu. Nós cantamos, né? É ele que traz paz no nosso caos, é isso, né? Que cantamos no Maravilhosa Graça. E eu falei, nossa, nós estamos falando do caos do Bartimeu aqui. Jesus traz paz na vida, né? No caos que vivia o Bartimeu. O texto diz que imediatamente ele voltou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. E em Lucas, que nós lemos também, fala que ele glorificou a Deus e todo mundo glorificou junto. Então, contamos a história, mas eu quero convidar vocês a voltar um pouquinho em três cenas. Estamos aqui? Estamos aqui, né? Voltar um pouquinho, nós estamos no slide 3, é isso? Beleza? 3, isso. E a gente vai passar em 3 lugares, então. O primeiro é esse grito. Jesus, filho de Davi. Diferente do que os outros disseram, Jesus o Nazareno. Como eu falei, ele de alguma forma sabe que está diante do Messias. E essa expressão, filho de Davi, era considerado subversivo, chamar Jesus desse jeito. Então ele se arrisca. Ele é ousado, ele se arrisca nesse grito. E tem misericórdia de mim, reconhece a condição dele, que ele carece da compaixão e da misericórdia de Jesus. Ele precisa ser salvo. Então, essa oração deixa claro que Bartimeu sabia quem era Jesus e ele sabia quem ele era, a condição dele, né? Onde ele estava, quem era o Messias e quem ele era. A misericórdia que Bartimeu pede é o aspecto da natureza de Deus que o leva a amenizar o sofrimento e a aflição humana. No texto de Mateus, que a gente não leu, fala de 2 cegos. E, né, os comentaristas, cada um fala uma coisa, e mais uma coisa que é dito é que Mateus é como se ele se colocasse nessa cena como um cego, porque Mateus, naquele contexto, e alguns discípulos não estavam ainda entendendo Jesus como Messias, mas o cego, porque ele ainda estava cego, o cego enxergava espiritualmente, tinha discernimento que ele estava diante do Messias.
Então, a gente pode falar, não, você não precisa falar do Mateus ser um cego, né? Mas a Bíblia nos coloca nessa condição, né? Fala que nós somos cegos, vivemos uma cegueira espiritual até que a gente encontra Jesus, não é isso? E a gente cantamos domingo passado, como é que é? Na mesa, a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Então tem um momento na nossa história que os nossos olhos se abrem, os nossos olhos espirituais se abrem e nós entendemos quem é Jesus. E os antigos cantavam, a quão cego eu andei, perdido, vaguei, não é isso? Essa letra que fala que enquanto a gente não encontra Jesus, a gente está espiritualmente cego. Então, o cego Bartimeu, antes do milagre acontecer, ele enxerga quem é Jesus e de quem ele mesmo e quem ele, Bartimeu, é. De onde, pode passar outro? De onde você gritou? Porque se você está aqui e já encontrou Jesus, teve algum momento na sua história, na sua vida, que você, de alguma forma, talvez não exatamente com essas palavras, mas de alguma forma, você falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é? Você reconheceu Jesus como seu Salvador e seu Senhor. E você reconheceu que você precisava da graça, da maravilhosa graça que nós cantamos, né? Você foi alcançado por essa maravilhosa graça. Então, eu queria que você lembrasse disso. De onde foi que você foi tirado? Quando que a maravilhosa graça te alcançou? E eu coloquei a foto daquele senhorzinho ali embaixo, para não esquecer. Eu cresci num lar cristão, só não nasci na igreja, porque não tinha culto naquele dia, né? A gente brinca assim. E durante a minha infância inteira, era na igreja, nas férias, nas EBFs, né? Escola Bíblica de Férias, e todas as férias eu aceitava Jesus, porque na EBF, né, tinha 7, 8 anos, na EBF, as professoras falavam, quem quer aceitar Jesus, que morreu por você, o amor de Jesus? Claro, como é que eu vou dizer não para isso? Então, muitas vezes eu aceitei Jesus, eu não sei quantas, muitas.